Falamos agora sobre o reajuste dos professores que vem provocando polêmica em todo o país. A história é a seguinte: o governo federal publicou uma portaria com um novo piso que aumenta o salário da categoria em 33,24%. Só que os prefeitos da maioria das cidades afirmam ser um valor praticamente impossível de ser cumprido, de ser praticado. Esse é o nosso assunto agora com o presidente da Associação dos Municípios do Estado e prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Vitor Coelho, ele que está ao vivo conosco aqui pelo Skype. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Cacá. Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é nossa, prefeito. Prefeito, explica para nós essa relação que existe entre um dinheiro que é repassado pelo governo, se não me engano, para o Fundeb, e a determinação desses 33% de reajuste para os professores. Cacá, é importante fazer um histórico, né, da nova lei do Fundeb, né, a lei 14.113 de 2020, que foi readaptada com a lei 14.276, se não me engano, de 2021, que mudou o critério de reajuste anual, né, esse reajuste anual foi revogado por essa lei. Então, o novo Fundeb, né, aumentou de 60% para 70% a obrigatoriedade dos municípios fazendo os pagamentos com gasto de pessoal. Então, no nosso entendimento jurídico, por isso que a Confederação Nacional dos Municípios fica preocupada, porque não existe uma outra lei regulamentando esse aumento, né, que é justo, né, dos 33% para os professores, não só dos professores, mas de qualquer categoria. Mas como foi por via de portaria, a gente não tem uma segurança jurídica para acreditar que isso, né, tenha validade. Então, a nossa preocupação é agir dentro da legalidade. Quando a gente fala desse aumento, né, de 33%, vai impactar na lei de responsabilidade fiscal dos municípios, né, que muitos municípios já estão ultrapassando o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. E isso pode impactar não só a questão dos salários dos professores, muitos municípios talvez não consigam pagar os salários com esse aumento, né, grande parte pode realmente pagar os salários, mas o problema, na verdade, é como que vão ficar os outros investimentos na educação, né? Porque a verba do Fundeb, 70% é destinado para o pagamento da folha e os outros 30% é para os investimentos, né? Seja de aquisição de equipamentos, das manutenções das escolas, de aquisição de material escolar, enfim, diversas outras aplicações que podem estar comprometidas se esse aumento for dado e não vier como contrapartida do governo federal, de onde vai vir esse recurso? Então, assim, a estimativa da CNM é que a grande parte dos municípios vão extrapolar todo esse recurso do Fundeb somente com os gastos com o pessoal. Então, é preocupante porque, assim, muitos municípios vão perder os seus investimentos na educação caso esse reajuste, que é justo, né? Volto a repetir, o reajuste é justo, mas não vem indicando de onde vêm as fontes de recursos para isso. Essa é a nossa preocupação maior. Agora, o senhor também, além de prefeito de Cachoeiro, como eu disse há pouco, né, presidente da Amunis, né, o senhor tem feito reuniões com os prefeitos aqui do estado? Como é que está a situação aqui do estado? Em Cachoeiro, por exemplo, vocês teriam condições de bancar esses 33% de aumento dos professores? Como eu disse, Andressa, boa parte dos municípios vão ter condições de bancar esse aumento caso exista, só que vai faltar recursos para as outras áreas de investimentos da educação. Essa é a nossa preocupação, né? Que a educação, que já está tão combalida, né, vindo de 2 anos de pandemia, escolas fechadas, alunos prejudicados, o ensino prejudicado, não ter recursos para bancar as outras atividades necessárias, de uma manutenção de uma escola, de uma troca de lâmpada, de aquisição de materiais, enfim, diversas outras despesas que o Fundeb permite, né, com os 30% do Fundeb, né, e caso esse reajuste seja aprovado, né, mediante lei, né, essa é a nossa preocupação, caso isso seja aprovado, o gasto de 70% para alguns municípios pode ser além dos 90%, 100%, então vai faltar recursos para aplicar na educação. Estivemos reunidos ontem, né, com a nossa Confederação Nacional de Municípios, com a participação do nosso presidente Paulo Zilkowski. Teve mais de 100 pessoas, além de prefeitos, secretários de educação, né, procuradores, né, dos municípios, para entender um pouco mais como que a Confederação está se posicionando. E a nossa orientação nesse momento é para aguardar, né, aguardar essas definições, porque através de uma portaria a gente não tem a segurança jurídica para acreditar que os municípios devam ser obrigados a dar esse reajuste. Então, por enquanto, nós estamos obedecendo o que é a lei do novo Fundeb, que diz que o critério de reajuste anual foi revogado a partir de 2021 e agora entrando o ano de 2022. Antes de haver essa definição desse índice que foi estabelecido pelo governo federal,
o governo federal chegou a conversar com as entidades representativas dos municípios ou esse índice é um índice automático, ou seja, ele acaba sendo definido pela própria lei? Como é que funciona a definição desse índice, prefeito? Você diz do índice do Fundeb ou do reajuste dos professores? Do reajuste dos professores, dos dois, né? Porque um vai estar ligado ao outro, não vai estar? O reajuste do Fundeb, que passou de 60% a 70%, né, agora regulamentado em lei, foi conversado com as instituições, né? Nós tivemos algumas resistências justamente porque muitos municípios também, por conta da pandemia, não conseguiram atingir os 70%, tiveram que dar abono, vocês viram aí muitos municípios dando abono para atingir esses 70%, e esse percentual de reajuste de 33% vai muito além do índice inflacionário. Então, a nossa preocupação, né, a nossa conversa junto com as entidades de classe, junto com a Undime, junto com a nossa confederação, que está articulando em Brasília esses posicionamentos, é que esse reajuste é muito além do que o índice inflacionário que foi para 2022. Essa é a grande preocupação nossa. Vocês devem tomar qual atitude a partir de agora, antes que realmente vocês tenham que bancar mesmo, né, esse aumento dos professores? O que deve ser feito? Andressa, nesse momento, como eu disse, nós estamos aguardando as definições jurídicas, né, porque no nosso entendimento e do nosso entendimento jurídico dos nossos departamentos, tanto da Confederação quanto da Amunis, a gente não tem a legalidade em cima de uma portaria do governo federal para dar esse reajuste, né? Então, assim, nós ficamos na expectativa que o governo, se for implementado por lei, também indique a fonte de recurso, porque, né, dentro das nossas estimativas, o aumento de despesas, né, segundo a CNM, vai para mais de 520 milhões só com esse reajuste de 33%. Então, é muito preocupante que o financiamento da educação básica no estado do Espírito Santo possa ser prejudicado. Uma última pergunta, prefeito, só para a gente concluir. Haveria uma data para esse aumento entrar em vigor? Ou isso é só uma previsão e não tem uma data definida para que ele possa passar a ser praticado e chegue ao bolso dos professores? Tem alguma data, não? Cacá, no nosso entendimento, enquanto não for regulamentado por lei, os municípios estão desobrigados a dar esse reajuste anunciado pelo governo federal. Então, assim, nós estamos aguardando a definição jurídica para que, baseado numa lei, a gente seja, entre aspas, né, obrigado a cumprir esse reajuste. É muito justo, volto a dizer, gente, né, para não causar polêmica, que os municípios não queiram dar o reajuste, né? O reajuste, tanto só dos professores como de todos os outros profissionais, são legítimos, né, são profissionais valorosos, principalmente os da educação, que formam todas as outras profissões, mas a nossa preocupação é como que vai ficar os investimentos na educação se todos os recursos vindos do Fundeb foram destinados apenas com gasto de pessoal. Tá certo. Muito obrigada, viu, prefeito? Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.